Olá, caríssimos, sejam bem-vindos. Você já deve ter sido questionado sobre São Pedro. Ele foi a Roma? Ele esteve realmente em Roma? Quanto tempo ele ficou? Já existia uma comunidade cristã em Roma? Ou ele foi o primeiro cristão em Roma? Ele foi quem converteu os primeiros cristãos em Roma. Esses são questionamentos que nós vemos em várias situações, sempre vindo de protestantes. Talvez algum católico ou outro possa fazer esse questionamento. Vamos ler aqui em 1 Pedro, para começarmos. 1 Pedro 5:13. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Esta é a principal prova de que Pedro esteve em Roma, visto que Roma era tida como a Babilônia na época, pela semelhança que tinha com Apocalipse 17, 5 e 18, 10. Podemos trazer algumas questões dos historiadores, que eles têm uma diferenciação em relação à data da ida de São Pedro a Roma. Essa data varia do ano 42, ou ano 44, ou até ano 58, como nos relata Dom Celília. E isto não é ainda um consenso. Normalmente, a maioria colocam esta data dentro do ano 58. Mas então, vamos prosseguir aqui a nossa aula. E antes de prosseguirmos, gostaria de pedir a vocês que curtam e se inscrevam no nosso canal. O que acontece? Temos relatos de vários historiadores, de vários padres da igreja, desde o 1º século até o 5º século. O que nós podemos citar? Podemos citar Santo Irineu, Clemente, Papias, 1º século. Fiz até uma lista aqui para vocês terem uma ideia. 1º século, Papias, São Clemente, Papa, Santo Inácio de Antioquia. No 2º século, Dionísio, Bispo de Corinto, Santo Irineu, no livro 3º, capítulo 3, e São Justino, em sua apologia, no 3º século, São Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e São Cipriano. E no 4º século, Arnóbio, Santo Epifânio, Eusébio, Cesareia, São João Crisóstomo e Santo Ambrósio. No 5º século, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Optato de Mileve, Orósio, Teodoreto e etc. A ida, diz Barônio, que a ida de São Pedro a Roma, ela é inquestionável. A frase dele está até anotada. A ida de São Pedro a Roma é certificada por todos os escritores eclesiásticos. Ele cita que isto é certificado tanto pela Igreja Latina quanto pela Igreja Grega. Entenda como Igreja Grega, tanto a Igreja Ortodoxa cismática quanto pela Igreja que faz parte da Igreja Católica ligada a Roma. Todos, inquestionavelmente, concordam com isso. Mais um trecho em Colossenses 4, capítulo 4, versículo 10,
nós vemos o seguinte: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual recebestes instruções. Assim como Pedro diz que Marcos está com ele em Babilônia, que no caso é Roma, porque alguns confundem por pura má fé, confundem esta Babilônia com a Babilônia da Caldeia. Nós temos uma igreja chamada Igreja da Babilônia, Igreja da Caldeia, que faz parte da Igreja Católica. Ela fica ali na região do Irã. Esta é uma igreja católica. Se São Pedro estivesse ali, por algum momento, eles teriam reclamado, eles teriam relatado isso nos títulos. Outra coisa, São Pedro, a estadia de São Pedro em Roma, entre ida e vida, que nós podemos analisar que ele não ficou somente em Roma. Desculpem. Ele fez as suas missões. Alguns chegam a afirmar que ele ficou 25 anos em Roma. Isso não é correto. O número que nós podemos chegar é 18 anos. Este é o número correto. E por que a importância de São Pedro como o chefe da igreja? Porque nós damos essa importância a São Pedro. Nós podemos analisar no Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e versículo 32. Simão, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Amados, aqui é claro. O problema é a sola escritura. O problema é a interpretação pessoal que cada um dá à Bíblia. Por isso nós seguimos o magistério. Nós temos uma igreja completa, a Bíblia, a tradição e o magistério. Nós não somos sola, de forma alguma. Nós temos também, além desses padres da igreja que eu citei, nós temos testemunhos fora da igreja. Eu vou citar aqui para vocês 2 testemunhos muito importantes dentro da história da igreja. Vamos lá. No 2º século, Gaio, jurisconsulto romano do tempo do Papa Zeferino, refere que os fiéis afluíam a Roma a fim de visitar os sepulcros de São Pedro e de São Paulo. Outro testemunho que nós temos muito importante é de Juliano, o apóstolo. Pelo nome, você pode já ter percebido que ele não era nada simpático à igreja. Ele era uma apóstolo. Vamos lá ver o que ele fala. Diz que antes da morte de São João eram venerados secretamente pelos cristãos os corpos desses 2 apóstolos, desde os primeiros séculos até os nossos dias, quer dizer, até o dia em que ele estava vivendo. Essa veneração e afluência dos fiéis tem conservado sempre esse caráter de perpetuidade e de universalidade que é como o selo incomunicável, comunicável da verdade.
Ademais, o estabelecimento da sede de São Pedro em Roma nunca foi questionado por nenhuma seita antiga, o que nos dá uma certeza muito grande de que nós estamos no caminho correto. E em 171, nós temos o relato de São Dionísio de Corinto. Vamos ver o relato que ele tem sobre este tema. Você tem assim por tal admoestação unida os fundamentos de Pedro e Paulo em Roma e Corinto. Mais uma, Epístola ao Papa Soter, fragmento em História da Igreja de Eusébio. É no livro 2, capítulo 25. E Santo Irineu de Leão, no ano 130. Aliás, ele viveu entre 130 e 202. Mateus também publicou um evangelho escrito entre os hebreus, em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e lançando os alicerces da igreja. Irineu contra as heresias. No livro 3, no capítulo 1, versículo 1. E para você ter uma surpresa, você que não conhece bem a história, nós temos uma confirmação de alguns protestantes no início da Reforma. Muitos protestantes, hoje, eles estão muito distantes do que foi a Reforma protestante e do ideal e do pensamento. Eu vou citar para vocês alguns relatos de alguns protestantes importantes na história do protestantismo e o relato em relação a São Pedro em Roma e ao seu episcopado. Nós temos, diz o barão de Stark, em favor da primazia do episcopado de São Pedro em Roma, o testemunho de toda a antiguidade cristã, desde Papias até Irineu, que ambos viviam no segundo século da Igreja, e dos quais o primeiro era um discípulo de São João Evangelista. Mais um outro testemunho. Basnag declara que nenhuma tradição tem mais testemunhos em seu favor e que não se pode duvidar dela sem destruir toda a certeza histórica. Pearson diz que nenhum dos amigos contestou, aliás, nenhum dos antigos contestou a fundação da Igreja Romana por São Pedro, nem a sucessão dos papas. Pudendorfer, em seu livro A Monarquia do Pontífice Romano, e Grócio, em suas cartas, falam claramente a favor da primazia da Igreja Romana e da sua sucessão episcopal. E é tão incontestável essa verdade que nem Lutero, nem Calvino, nem os centuriadores de Magdesburgo tiveram a coragem de negar. Essa é uma certeza histórica que nós temos. O nome de centuriadores é dado porque 7 ministros protestantes que em 1552 começaram a publicar em Magdesburgo uma história eclesiástica repartida por séculos, a qual puseram o título Centurias.
Calvino diz que não ousa negar que São Pedro morresse em Roma, por causa do consenso dos escritores. Propter scriptorum consenso Leibniz, Hammond, Newton, Blondel, Barradia, Bertholdi, William, etc. Um monte de protestantes. E declaram-se tão abertamente pela ida de São Pedro a Roma como os mais fervorosos católicos. É preciso ter perdido o juízo, diz um protestante alemão chamado Leandro, para rejeitar o testemunho unânime da antiguidade eclesiástica e não admitir que São Pedro estivesse em Roma. Nicolas, Estudos Filosóficos, Tratado da História da Infalibilidade dos Papas, Gorini e John Macquarie, Supremacia de São Pedro, e Calvino, Institutas, livro 4 e 6. E esses aqui são as referências bibliográficas para mostrar, para afirmar aquilo que eu disse. Essas são as referências que você encontra, o que eu disse nestes livros. Qual é a questão de São Pedro? Por que São Pedro foi a Roma? Era a capital do Império. São Pedro I foi a Antioquia, fixou a sua sede em Antioquia. Depois, ele foi a Roma. Em Antioquia, ele deixou o bispo Santo Evódio. Depois, ele foi a Roma. De Roma, ele envia Marcos para Alexandria. Aqui nós temos as três sedes principais da igreja. E estão fundamentadas sobre o apostolado de Pedro. Todas essas três sedes. Por que essas três cidades? Essas três cidades, elas eram o centro intelectual, político e religioso. Pedro, ele foi direto no coração do inimigo. Podemos citar aqui Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215. Como Pedro pregou a palavra publicamente em Roma e declarou o Evangelho pelo Espírito, muitos dos que estavam presentes pediram que Marcos, que o havia seguido por muito tempo e lembrado de suas declarações, pudesse escrevê-las. Marcos escreveu as cartas, a carta de Pedro. Isso está em Clemente de Alexandria, na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no livro 6, capítulo 14, versículo 6. Um outro, Tertuliano, que viveu entre 160 e 220. Nós lemos as vidas dos Césares em Roma. Nero foi o primeiro a manchar com sangue, o sangue crescente. Então é Pedro cingido por outro. Ele está aqui fazendo uma alusão a João 21, 18. Verifique aí na sua Bíblia esta passagem. Quando ele é sacrificado na cruz, nós temos aquela imagem de São Pedro sendo sacrificado de cabeça para baixo uma cruz, porque ele se achava indigno de ser sacrificado, de morrer como Jesus Cristo.
Que palavras que os romanos também dão tão próxima aos apóstolos, a quem Pedro e Paulo transmitiram conjuntamente o Evangelho, selado com seu próprio sangue. Isto quem diz é Tertuliano contra Marcião, capítulo 4, versículo 5, que viveu entre 207, escreveu entre 207 e 212. É tão notório o episcopado de Pedro, é tão notório isto, que um imperador, ele, no Concílio de Calcedônia, que foi um concílio ecumênico, ele pediu para que a segunda Roma, que era Constantinopla, fosse também declarada um patriarcado, porque essas três sé e mais algumas outras com o decorrer do tempo foram declaradas católicas e patriarcados apostólicos. Vamos ver aqui o que ele disse exatamente no Concílio de Calcedônia. Aqui, veremos aqui, dignai-vos derramar também sobre a Igreja de Constantinopla os raios de vosso primado apostólico. O que mostra que, no sentido da Igreja, o patriarcado não é mais que uma dimanação do primado de Pedro, cuja plenitude reside na sede de Roma. Aí vemos uma pergunta: bastará que Pedro tenha fundado uma igreja para ela ser patriarcal? Não. É necessário que Pedro quisesse ali estabelecer, de um modo especial, a preeminência do seu trono. Isso está em Tomazim, no livro 1, capítulo 3. Bem, caríssimos, por enquanto é só. Este vídeo é uma resposta a algumas pessoas, inclusive até um professor que questionou dizendo que em Roma havia uma comunidade e que Pedro não fundou comunidade. Ele quis fazer uma enrolação como se nós, católicos, como se a igreja acreditasse que antes de Pedro não havia comunidade cristã. Havia comunidade. Essa comunidade é exatamente a comunidade daqueles que foram a Jerusalém no dia de Pentecostes. Nós sabemos disso. A igreja nunca disse que antes de Pedro não havia cristão. Então, ele quis questionar o primado de Pedro, dizendo que ali já havia uma igreja, havia uma comunidade cristã. Sim, mas não havia o primado, não havia a confirmação, como eu li aqui para vocês. Confirma os teus irmãos. Vocês leram aqui comigo. Confirma os teus irmãos na fé. Então foi exatamente isto que ele fez. Ele ali confirmou aquela comunidade como igreja. Por enquanto é só, e no decorrer dos dias nós vamos falar mais sobre o assunto São Pedro e seu ministério apostólico. São Pedro e a sede Roma. Muito obrigado e até a próxima.
cielo.